eu vou dizer acho que pela 100ª vez, de nada serve ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, ou ambas, se você vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É um bom debate, né? As Copas têm aumentado o ânimo, mas ao mesmo tempo, Eugênio, quando você está dividido em competições, você perde a possibilidade, de repente, de colocar a força maior em uma delas. E se for para escolher, acho que todo corintiano, né, e nós aqui que analisamos o futebol, vamos entender a prioridade que deve ter o Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir sobre isso, além do seu destaque, amigo. Tudo bem? Boa noite, Dani, André, Birner, Pedro, fãs do esporte. Boa noite. Eu considero que, além de elas perderem importância, concordo com o André, elas atrapalham. Para mim é indiscutível que elas atrapalham. Mas é um caldeirão maluco que o Corinthians vive. É uma euforia, de um lado, pela boa participação nas Copas. Outro dia, aquele jogo da classificação contra o Fortaleza, sabe? Um êxtase total no estádio. Exato. E, de repente, você olha e... Caramba, eu estou jogando aqui, permanência em primeira divisão, com dificuldade, com sofrimento. É uma das situações mais incomuns, né? Porque você tem chances reais de ganhar uma competição, uma Copa, o que é sempre muito importante, o que sempre motiva muita torcida. Só que, para mim, não tem jeito. Não há elenco suficiente para estar em 3 frentes. O Corinthians é o único hoje no futebol brasileiro em 3 frentes. Buscando títulos, mas também lutando contra o rebaixamento. E... Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está nas 3 frentes, é verdade. Desculpa. Mas o Atlético no Campeonato Brasileiro vive uma situação bem tranquila. Sim, ele que permitiu hoje, por exemplo, colocar o time teoricamente não disputa. Não disputa nada. Ele comparece. O Corinthians precisa disputar. Exato. Ele cumpre o dever de jogar. É isso. Mas é perfeito. Porque ele está pensando em ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu só discordo de você, Eugênio, que as Copas têm atrapalhado o Corinthians. Eu acho que isso até pode vir a acontecer, mas eu acho que esse traz fortalecimento... um ânimo, né? E eu acho fortalecimento da equipe. Mas eu acho que a parte do ânimo já passou. E começa a ter efeito prático em campo, quando você não tem jogador pronto 100% para jogar todo mundo. Você imagina se o Corinthians não tivesse Copas para disputar, com chance de ganhar, como estaria a equipe agora depois desse empate? Eu acho que tem dois... Ela tá abalada. Eu só para terminar o que eu ia dizer, destacar um jogador em específico, porque é uma coisa que eu me bato muito no futebol, né? Torcida, mídia, parte da mídia tem mania muito de carimbar um jogador. Uhum. E hoje a gente viu o Yuri Alberto mostrando que tem potencial. Mais uma vez. Tem futebol, que pode ajudar. As críticas sempre foram exageradas. Muito pesadas. Na minha maneira de ver, óbvio. Muito fortes, muito desgastantes. Crítica pesada, desculpa. Crítica pesada, eu acho que às vezes o Vitor não gosta de uma coisa, eu também não gosto do tom dele, pode ser maior ou menor que o meu. Sim. Teve muito de desrespeito ao Yuri. Teve. E aí eu acho que não adianta agora voltar a pessoa com o rabinho entre as pernas, porque não, teve muito de desrespeito. E eu fico até tranquilo, porque teve um programa aqui, linha, que ele fazia um gol e até pedia para o Léo estava aqui, onde está o André hoje. Uhum. A gente levantava o tanto de participação em gol. Sim. E o tanto que ele era importante numa campanha de Sul-Americana, mas que é sempre carimbado como o bagre, para usar o termo que falam, o poste, o cara que não domina uma bola. Aí vai se apegar quando faz 2 gols para pedir desculpa. Não, o desrespeito vem de muito tempo. E a gente fica tranquilo porque a gente fala, a crítica ela existe. A crítica existe ao Tite, a crítica existe ao Felipe, claro. A crítica vai existir ao Gabriel, ao Yuri, ao Garro na postura sem bola. Agora, foi muitas vezes desrespeito. E isso não vai passar com gol. Até porque isso não vai passar quando ele em algum momento escolher não ficar até no porque é um dos jogadores que mais se esforçam na equipe, mas nunca faltou luta. Sempre se esforçou. Muito, um dos mais guerreiros da equipe. Pode ter jogado mal em determinados momentos, mas nunca se omitiu. Perfeito. Né? Só que ele jogou mal no momento em que ninguém, com exceção ao Garro, jogava bem. Ninguém. E o goleiro. Depois foi contratado, depois que virou o goleiro da equipe. E aí quando você encaixa o estilo de jogo dele dentro de uma formatação de equipe que favorece o jeito dele jogar, ele dá boa resposta. Isso. Sim. Ele não é aquele nome que dentro da área, né? E por muitas vezes foi assim que ele ficou, isolado. E para um determinado tipo de torcedor, o fato dele ter admitido que no momento de maior pressão ele recorreu a psicólogos, ele foi resolver isso, tentar resolver, ele foi discutir, foi tratar. O fato dele falar abertamente sobre isso aumenta a vontade de quem acha que esse tipo de coisa é a comprovação de que, então é fraco, mas e o salário? Mas... Então, quem faz terapia é fraco? Se não para os fracos de cabeça, se esse tema
Se esse tema é não só uma fosse, ignorância, entre exato. aspas, polêmico, entre muitas aspas, polêmico no ambiente do futebol, porque nas demais modalidades assim, não só é aceito, não só é importante, não só é uma coisa que faz parte da preparação, é indiscutível. Nós temos a maior atleta olímpica brasileira, no momento em que ela atinge o seu auge, na última edição dos Jogos Olímpicos, ela fala assim, tá ali a minha psicóloga, se não fosse ela, eu não teria conseguido nada disso. E a Simone Biles sucumbiu por causa disso, isso não pôde... Também. Se não me engano, o Arias. Até conseguir voltar. Então, Lianco, recentemente. alguém que, de maneira importante, né, porque acaba sendo educativo, né, se abre desse jeito, vira alvo de mais ataques e de outro tipo de ataque, que é o ataque da imbecilidade orgulhosa que caracteriza essa era na caminhada da humanidade, por pessoas que evidentemente são mal incapazes informadas. de falar sobre esse e Acho que mal demais informadas, assuntos. só para a gente fazer a lista, só para pontuar, Bernardo, de passar, porque assim, recentemente, Arias, Lianco, Richarlison, agora a gente está vendo também o Yuri, que recentemente falou sobre isso, são jogadores que estão abrindo portas para os demais, porque é uma profissão que existe uma pressão absurda, existe um holofote imenso, mexe com a paixão das pessoas e a tua irracionalidade que está aí só querendo ver gol não pode ser maior do que a saúde mental de ninguém. Você imagina se algumas pessoas ficam irritadas porque uma pessoa estranha foi lá e as ofendeu alguma vez ali? Em algum lugar, você imagina o jogador que tem que lidar com isso o tempo inteiro. Ele ganha não sei quantos mil reais ou R$1 milhão por mês. Tenho relatos de profissionais do futebol de que um dos maiores problemas hoje é lidar com a saúde mental dos jogadores. Muitos são obrigados a tomar remédio tarja preta para suportar a pressão. Isso é que é o mais curioso. Porque o Corinthians, ele, se voltar a jogar constantemente como fez hoje, dificilmente vai ser rebaixado. Eu acho que tem alguns dilemas nessa acho que só que o tempo está ficando um pouco curto. Pois é. Né? Eu tô achando isso já tem um tempo. A quantidade de pontos ela não é tão generosa. O Corinthians está jogando melhor, mas deixou de ser um campeonato faltam só 9 dele. rodadas. Então, mas houve um momento na temporada em que se o Corinthians jogasse... Então, aí, se estiver jogando futebol pré-janela de transferências, antes do Ramon começar a acertar a equipe, você olharia para o Corinthians hoje e você diria, não, esse time vai ser rebaixado porque não vai conseguir lidar com a pressão. Então, concordo contigo, Dani, o tempo vai se encurtando, mas eu acho que o tempo ainda os dois próximos jogos do Corinthians, Atlético Paranaense e Cuiabá, se não me engano, são jogos bem favoráveis, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Estou olhando aqui. Puxando de cabeça. Então, O Corinthians tem uma tabela Atlético boa em até casa o e final. Cuiabá fora. então, O Fluminense também. Até o final. é uma chance boa de recuperação. É óbvio que esses jogos vão ganhando peso muito grande, porque você perde jogo para equipe, porque o torcedor, por mais que o empate de hoje seja doído, o torcedor olha para o empate contra o Inter, ele está incomodado porque sabia que podia ter vencido. Sim. Mas você não acha um resultado atípico, não é um tropeço na recuperação. Quando foi o último jogo que o Inter perdeu no Brasileiro? Acho que tem 9 rodadas. Faz tempo. Com essa, 9 rodadas. Perder ponto para o Atlético Paranaense hoje, em casa, é um tropeço. O Atlético está muito mal. Perder ponto para o Cuiabá fora É um tropeço. é um tropeço porque o Corinthians não pode perder ponto para um time que está abaixo dele na tabela de classificação. E é concorrente direto. Então, vamos esperar lá na frente, quando o Corinthians estiver recuperado, eu acho que a tendência, certeza eu não tenho, porque também se chegarem ali faltando 5 rodadas, 4 rodadas, 3 rodadas com o time na zona do rebaixamento, aí o peso fica insuportável. A última rodada é contra o Grêmio e o torcedor do Corinthians está com isso muito vivo já. Quando isso acontecer, do passado. eu vou olhar para o Yuri Alberto e vou falar, esse cara é um símbolo da recuperação da equipe na temporada. Só pegar o gancho. Sim. Porque você olha, você tem os ícones da recuperação, né? O treinador é um deles, a contratação de um goleiro depois da saída do Cássio, como o Cássio saiu e não era para ser desse jeito, passa por isso. O Romero entra nessa lista? Muito. O Romero é um jogador histórico. Um jogador histórico que na hora da pressão e do peso... Fez falta hoje. Nossa Fez falta Senhora. hoje. É o cara que acharia um gol hoje sem você lembrar que ele estava em campo, talvez sem tocar na bola. E provavelmente o ataque hoje com ele seria sem o Depay. Né? Talvez falar muito do Depay hoje seja um bom motivo, porque você tira um pouco a pressão dos outros jogadores. Porque é curioso, o Depay não parece nem um pouco preocupado com a pressão, porque o Depay ainda não entendeu, e vai entender uma hora, o que é o Corinthians, o que é jogar no futebol brasileiro, o que é a pressão. Ele sabe, racionalmente.
mas ele ainda não absorveu. Ele ainda não e é normal. experimentou também. É normal que é normal. Chegou agora sim. numa cultura muito diferente, de outro tipo de competição, de outro tipo de reação com o futebol. É normal, seria impossível entender. Talvez seja melhor ter esse Memphis puro. O Romero entende isso puro. E transforma isso em força em combustível, sim. Né? O Yuri Alberto está conseguindo fazer isso agora, ao lado do Romero, teria muito mais facilidade. Então eu acho que o resultado, repito, deve ter incomodado muitos corintianos, mas eu vejo com bons olhos a atuação da equipe. Eu acho que o Carrilho é um cara que está pedindo passagem, o desenho da equipe é um desenho inteligente, pode ser usado mais vezes. Contra equipes mais fracas, o Corinthians fazendo um jogo de imposição. Sim. Então, assim, eu entendo a preocupação, mas eu não vejo tantas notícias ruins hoje no impacto. Quando o Eugênio fala que o tempo está passando, a gente está falando isso, há quanto tempo a gente está sentando aqui falando, olha, mas pelo menos o cenário é positivo, pelo menos a impressão hoje foi positiva. Já tem uns 3 ou 4 jogos. O Corinthians até o gol é muito pouco, né? O Corinthians, principalmente após o empate, quando ele liga a chave, para tomar um empate no primeiro tempo, vou voltar a jogar e cria. O segundo tempo, fora o segundo gol do Inter, é um ótimo segundo tempo do Corinthians. Quando você olha isso, é interessante o que se faz. Principalmente depois do que você não viu no meio de semana e você questionou se era o mesmo treinador que vinha nas últimas semanas. Só que é aquilo, é o que o André fala dos títulos. De nada vai adiantar se não começar agora a somar ponto. O torcedor não quer mais saber se o time funcionou, sabe? Se o Carrijo foi bem, se o Garro estava em campo, se a pressão, se a circulação de bola para criar chegou, serviu ao Wilton. Infelizmente, você chega numa reta de campeonato, que é o terço final ali do campeonato, né? A última parte. Deixou passar muito. Foi muito tempo sem jogar para achar que só jogar agora resolve. E isso é uma aflição. Isso é uma aflição. O que vai pro travesseiro hoje é isso. Em casa. Você agora vai ter uma data FIFA. Assim que voltar a data FIFA, o foco vai estar em precisamos reverter a derrota para o Flamengo. Será? Porque o Ramon tem dito recorrentemente que não é esse o foco. Não é o foco. Por mais que ele diga, você tem um jogo na Neoquímica Arena, a torcida vai querer que vire. Que você saiu do Maracanã dizendo estou vivo. Pelo menos saímos vivos. Saímos vivos. Aí ele na frente tem semifinal contra o Racing, adversário duríssimo. Nossa. Chato. Vai falar assim, vou mandar um time dos garotos lá. Ano passado o Luxemburgo mandou. Sim, mas era anterior ainda, né? Acho que era a última rodada de fase de grupos. Não, mas ele foi levando. Ele inicia o mata-mata naquela... Vamos ver onde vai dar para chegar. Na semifinal que você tem um time um pouco mais encorpado. Que é contra o Fortaleza. Sim, mas ele vai levando. Sim. Ele vai levando. Aqui não. Você troca 2, 3. Aí volta um. Alguém que está suspenso joga. O outro que não está inscrito joga. Eles estão administrando, mas gera desgaste físico e gera mudança de foco. Quando voltar da data FIFA, vai estar com foco no jogo de domingo. Mas antes tem um jogo, quinta-feira. É contra o Atlético Paranaense em que casa. Precisa ganhar. Não tem jeito. Mas eu não acho que o Corinthians tem esse dilema. Eu não acho que é dilema. Eles estão levando tudo. Estão tentando fazer ir nas 3 competições. Hoje, quando for necessário, o Ramon vai colocar força máxima, preservando os jogadores, se necessário, para o Campeonato Brasileiro. E eu acho que a torcida vai abraçar sem nenhum problema. Eu não acho que há esse dilema. O que pode acontecer do treinador... Agora ele não tem colocado a equipe 100% reserva em lugar nenhum. Mas eu também não vejo o Corinthians fisicamente caindo de rendimento durante os jogos. O time tem crescido no segundo tempo, foi assim hoje, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o São Paulo, até com jogador a menos. Eu não vejo o Corinthians... Segundo tempo, ele tem 45, 50 minutos. Você não pode olhar para o segundo tempo e ver os 20 minutos iniciais do segundo tempo, porque tem que ver o que acontece a partir ali das substituições. E hoje o Corinthians não suportou. Sabe por que eu discordo de você, Eugênio? Eu posso estar errado, eu não estou falando que eu estou certo. Quando eu olho, por exemplo, o Palmeiras... Se o Palmeiras estivesse disputando uma Copa e quisesse usar um time alternativo, eu acho que a mentalidade competitiva está tão bem estabelecida, eu peguei o Palmeiras porque ele, para mim, é o que melhor faz isso, que o Palmeiras pode trocar de time e a construção está pronta. Acho que ela pode ser melhor, mas ela está pronta. Eu não sei se o Corinthians pode abrir mão de um jogo de Copa, de repente o resultado é ruim com um time totalmente alternativo, chega no Brasileiro, acho que a pressão vai estar maior ainda. Eu não acho que o Ramon está administrando mal. É uma sinuca de bico. A falar, hein? Vamos ver se ele traz só para passar para ele. Não é por acaso, né? Porque eu penso de maneira diametralmente oposta ao Birner, a gente vai voltar nessa discussão. Deixa eu ver, votar é só amanhã, mas voltar nessa discussão depois do Ramon Dias que está falando. Vamos ver qual é o discurso de hoje em relação a isso. Agora está bem resolvido, né? Bueno, primero la sensación es que me parece que jugamos un muy buen partido.
creamos muchísimas situaciones, principalmente en el segundo tiempo, que corregimos algo tácticamente y lo pudimos superar, y prácticamente los 45 minutos hicimos prácticamente un gol que lo anularon. Garro tuvo otra situación, Yuri también tuvo situaciones muy claras para poderlo definir y podíamos haber hecho el 3-1 y no se, por destino del fútbol no se pudo concretar. Pero sí la sensación que me da que el equipo tuvo una entrega increíble, los 90 minutos, salvo en la última, que por ahí no fue un error de los jugadores, fue un error del lineman, porque generalmente los lineman, cuando hubo mucho foul a la derecha, que los cobran ellos, muchas veces lo cobran, pero esta vez el córner no era córner y dejó seguir, y él sabe que no era córner, y de esa situación viene el gol, que faltaba muy poco tiempo. Yo me quedo frustrado porque merecíamos el triunfo. Fuimos superiores a ellos, los presionaron. El primer tiempo fue muy competitivo de parte de ellos. No crearon tantas situaciones, pero nosotros sí. Y yo creo que el equipo está mejorando muchísimo. Vamos a pelear hasta el final, pero dependemos de nosotros, que necesitamos ganar. El equipo hace un esfuerzo enorme porque realmente los jugadores están dando todo para poder salir de esta situación. Ramon, aqui Emiliano, Vinícius Lúcio, central do Timão. Na última coletiva lá em Brasília, ainda pelo Campeonato Brasileiro, vocês disseram de forma clara que o Corinthians não vai cair, porém, acho que há uma projeção, né, em cima dos jogos. Na projeção, perder 2 pontos para o Internacional em casa está dentro dessa não vai cair? O torcedor corintiano, por exemplo, hoje está bastante preocupado. Ninguém falou aqui que vai ser fácil do primeiro dia que a gente chegou. Mas, como falamos aí dentro do grupo, você, quando o time joga mal, não cria situações, aí sim fica preocupado. Mas a gente foi muito superior a eles. Já falou Ramón de lo que aconteceu na última jogada. Tuvimos que hacer trocas por cambres que el Chimi ya estaba sintiendo el desgaste, mas vamos a tener que luchar hasta el fin, es así. Ninguém falou que íbamos a salir, ninguém prometió nada, que a gente va a salir de esta situación, no tengo ninguna duda, porque el Chimi joga bien, hace situaciones, el primer gol, un gol de otro partido. Y el segundo no es escanteo y cobra el escanteo. Bueno, es el destino que a gente tiene que sufrir hasta el final. Y vamos a sufrir hasta el final, pero a gente sigue acreditando en el grupo y a gente va a salir de esta situación. No veo al Chimi trabajar, veo cómo está el día a día del club y sobre todo el desempeño en campo. Si el desempeño en campo fuera ruin, a gente sí ficaría muy preocupada, mas no es ruin. Vamos a tener que sufrir hasta el final, eso sí. Tainá Barbosa, da Timão. Queria que vocês fizessem uma análise das substituições no segundo tempo, ali no final. Se acabou chamando o Internacional para o jogo, acabou recuando o Corinthians. Obrigada. Fueron los 43 minutos del segundo tiempo. Ellos botaron al área, no pusimos un central más, porque también los volantes estaban con cambre. Teníamos a Bidú amonestado y teníamos que hacer esas trocas. Yo que las trocas es normal cuando a gente empata, mas no crearon una situación de gol. No es que recularon y... Cuando empatan, da lugar a que piensen eso, que falan eso, pero no influyó nada en el juego, porque no tuvieron una situación de gol. Nos empataron un escanteo que no fue escanteo. Si José fala que es normal. Faltando 3 minutos, ellos comienzan a tirar bola larga, comienzan como faz en todos los juegos que a gente entra en desesperación. Más yo que no influyó en absolutamente nada las trocas de... A gente muy autocrítico y cuando erra, fala, porque el juego de Flamengo erramos y falamos, no hicimos cargo, nós, mas en esta no, yo que no tiene nada que ver. Ramon, Emiliano, boa noite. Lua Siqueira, Rádio Craque Neto. O melhor dos mundos, né? Quando você joga em casa, ao lado do seu torcedor, você quer fazer um gol logo.
E o Corinthians conseguiu hoje. Porque o Corinthians fez um gol logo e o Internacional começou a ganhar jogo. Assim que o Corinthians faz gol, o Internacional começa a ter mais posse de bola, porque o Corinthians não ficou mais com a bola assim que o Corinthians faz o gol, que foi o melhor dos mundos, como hoje aqui. Que hicimos el gol temprano y después del gol como que no encontramos el juego. ¿Qué puedes decir de eso? El primer tiempo. Sí, creo que fue un gran gol, fue una gran jugada que pudimos concretar rápido y realmente ellos por ahí nos superaron en la intensidad y un poquito en el juego que no encontrábamos en el juego en la mitad de la cancha. Entonces eso me obligó a cambiar en el segundo tiempo tácticamente y se vio otro equipo. Presionamos mucho a los laterales, presionamos bien adelante con las puntas. Breno creo que jugó un partido increíble el pibe, manejando la jugada, manejando el tiempo. José recuperando de una manera increíble, por eso llegó hasta el final, que estaba con calambre, y estábamos preocupados por Breno también porque estaba amonestado y cualquier situación te puede dejar sin un jugador importante, por eso lo sacamos, pero yo estoy dolido por lo que pasó, por la última jugada, porque teníamos muy buenos cabeceadores. Kaká, Félix, Gustavo, Ranieri, teníamos los mejores cabeceadores, creo que muy superior a ellos. Y termina la jugada convirtiéndote el gol. Pero yo estoy muy contento con los jugadores porque están teniendo una entrega máxima. Y sabemos que en el tramo final hay que tener mucha personalidad para poder salir. Y dependemos de nosotros, no de los demás. Y el equipo está mejorando, tuvo 4 situaciones, Garro tuvo una situación muy clara para hacer el gol. Yuri convirtió 3 goles, que fue uno de los jugadores más cuestionados de acá de Corinthians y está recuperando. No lo tuvimos a Romero, que es un jugador importante, pero yo creo que en el tramo final es donde se muestra el nivel y las ganas de salir de todo esto. Yo estoy contento con el equipo, con eso. Emiliano, Ramon, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. O ex-técnico do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, falava que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Vocês acham que isso aconteceu com o Corinthians hoje? O Corinthians teve medo de perder e o quão preocupante isso pode ser para essas 9 rodadas que faltam para terminar o Brasileiro? Miedo de perder, no. No, cero. Las trocas fueron obligadas a que teníamos que hacer porque tampoco los calambres... Euchimi empezó a sentir el desgaste y hallo que ainda después del segundo del gol no, estuvimos 3 claras más. Entonces eso no lo veo así, no coincido. No, perdón que te conteste. Si un entrenador tiene que tener miedo de perder, no puede dirigir. Y tampoco podés ganar si tenés miedo. Y no vas a conseguir en tu vida no vas a conseguir algo si no tenés coraje. No tenés coraje, no tenés determinación y no vas por logros importantes. Y nosotros somos un cuerpo técnico que nos gustan los desafíos, por eso estamos en Corinthians, vamos a salir de la situación y miedo, no conozco el miedo en el fútbol. Tampoco lo tuve como jugador. No lo tuve como jugador y menos como entrenador. Más teniendo el potencial que tenemos en Corinthians. Entonces ahora viene una 2 semanas que tenemos que recuperar fuerza para el tramo final. Nunca tener miedo, amigo, para cualquier cosa que se hace. Ya sea en el juego, en la vida, en lo que sea. Emiliano, Ramon, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria ouvir vocês sobre o André Carguidio, que hoje esteve entre os titulares. No primeiro tempo, até atuando um pouco mais recuado, participando mais das ações defensivas até da construção, acabou tomando um amarelo. No segundo tempo, pisando mais no campo inimigo, jogando mais avançado. Queria que vocês analisassem a partida dele e também comentassem onde que vocês enxergam o Carguidio nesse time do Corinthians. Se como esse homem de meio campo, ao lado até do Breno Bidon, ou pisando mais na área, como foi no segundo tempo. A gente trabajó con Carrillo ya 2 años y un jugador que puede hacer toda la función a la perfección, porque hallo que es uno de los mejores volantes de Sudamérica, porque te puede dar la opción de jugar por fuera, jugar por dentro y en donde él juega faz bien. Entonces a nós nos da un funcionamiento y una tranquilidad a la hora de jugar
que por eso está aquí en un Chimi grande. Por eso lo escolhimos a él, por eso acreditamos en él. Es un jugador de selección, jugador de Copa del Mundo. Y falar de Carri, acho que está demais porque la carrera de él fala por sí solo. A nós nos gusta tanto de interno como de volante por afuera, puede jugar en las dos posiciones. Acho que viene creciendo, no es fácil adaptarse de la Liga Árabe a la Liga Brasilera, acho que él no está sintiendo eso de la adaptación, entonces ficamos muy contentos con Carri y lo podemos usar en las dos posiciones, tanto por fuera como interno. Aqui, Emiliano, Ramon, Rafael Esgrilles, Energia 97. Duas perguntas, por favor. Primeiro, o Memphis teve minutos a mais em campo, jogou quase os 90 minutos. Queria avaliação que vocês fizessem do Memphis hoje no jogo. E tem uma questão muito importante também, que o torcedor é o grande termômetro, né? O torcedor é o grande termômetro. E hoje, ouvindo os torcedores, colocaram a culpa desse resultado nas costas do trabalho da comissão técnica. É muito ruim para o treinador ou para a comissão técnica reconhecer que no momento em que se está na frente se ganha ou se perde por detalhes, às vezes a permanência de alguns jogadores, mesmo não obedecendo uma forma física, né? Você falou que os câmbios, as alterações foram feitas por conta de movimentações físicas. Será que 2 minutos, 3 minutos a mais ia fazer diferença? Fez diferença, porque, segundo os torcedores, foi chamado o time do Internacional com as alterações. Talvez assumir um pouco a responsabilidade também seria nobre nesse momento? Siempre, la responsabilidad siempre de nós. Acho que si a gente el resultado fuera otro, nós ya sabemos cómo es este juego. Hace 12 años que estamos trabajando en esto siempre al alto nivel y acontece, si nós preferimos que batan en nós y dejen al grupo tranquilo, tenemos la personalidad para eso y por algo conseguimos todos los logros que a gente consiguió a lo largo de la carrera en los últimos 10 años. Entonces, yo que es normal, entiéndole no sobre el torcedor siempre tiene la razón y nos hacemos responsables. Si ellos hallan que es así, nos respetamos eso, pero nós internamente y que trabajamos en el fútbol, el análisis nuestro lo hacemos, nos cobramos internamente entre nós, mas no hallo que sea eso porque fue a los 43 minutos, fue más la responsabilidad como siempre del entrenador, siempre. Nós nos hacemos cargo siempre porque somos así, tenemos la personalidad para soportar los golpes y sabemos que la situación es luchar hasta el fin. Y hallo que estamos en carrera, siempre falamos que iba a ser difícil, porque ya vivimos esto el año pasado también, y es así, pasa por termómetros que cuando vos se gana, vos es un fenómeno, hace una semana era un fenómeno, es así, más en el fútbol brasileño. A gente ya está acostumbrado a eso. Más como volví a hablar, el torcedor siempre tiene la razón y respetamos mucho la palabra de él. Y a seguir trabajando, no tengo otro jeito. Yo antes de darme por vencido, nunca nos hubiésemos dedicado a esto. Estamos hace 10 años dedicándonos a esto, y pelear y brigar y hasta el último día de nuestra vida va a ser así. Pero vamos a brigar y vamos a salir de esta situación. Vamos a luchar hasta el final, como siempre lo dijimos. Pero respetamos mucho la palabra del torcedor. Nada, Memphis, contéstale vos, ¿qué partido sí? Me gustó muchísimo porque está teniendo un crecimiento increíble, tiene mucha tenencia, es un jugador importante, respetado, está creciendo rápidamente. Ahora tenemos 2 semanas para ponerlo a 100%, no solo a él, sino a todo el equipo, mentalmente, físicamente, para el tramo final. Tenemos muchas cosas importantes para jugar y vamos a luchar todo lo que tenemos, hasta el máximo de nuestra capacidad. Boa noite, Ramon, Emiliano.
Aí, ó, Ramon e Emiliano falando sobre a partida. Eu ia entrar num assunto aqui e chama atenção a declaração deles em relação à escalação também, mas o André antes queria fazer uma ponderação em relação às Copas, como as Copas influenciam. E eu acho que passa por escalação, né, André? Claro, porque a escalação, no final das contas, é a forma como um clube expressa o seu raciocínio a respeito do que ele tem diante dele, né? Ah, mas o treinador tem autonomia para escalar quem ele quiser. Numa situação como essa, quem escala é a instituição e não está errado. Nenhum técnico pode reclamar num momento como esse de perceber que não está escalando sozinho. Nem que seja por aquelas tangentes, né? Quem escala é o departamento médico, quem escala é a fisioterapia, esse tem condição, esse não. Não é disso. Você tem que tomar uma decisão, qual é a sua prioridade, aquilo que você pretende evitar, porque, né, quem está correndo o risco de ser rebaixado não tem objetivos na temporada, além de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo que você esteja nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. O Vitor disse, eu acho que o Corinthians não tem esse dilema, acho que a torcida vai abraçar a forma como o time tem pensado, consequentemente, como o time tem sido escalado. Inclusive, se por acaso passar a escalar um time completamente alternativo nas Copas. Então, quis dizer isso. Eu até agora acho que o discurso de o Campeonato Brasileiro é mais importante, nós sabemos disso e assim estamos atuando, é só para fora. Mais no discurso do que na prática? É só para fora. O Corinthians ainda não notou que o risco do rebaixamento é muito alto. Então ele está tentando levar. Não são tantos jogos assim, tem mais um com o Flamengo, aí eventualmente se passar mais 2, e aí já te toma mais um tempão, e tem mais 2 duríssimos com o Racing aqui e lá, e eventualmente uma final que envolve viagem, essa coisa toda de você disputar um título internacional. Você está falando praticamente de dobrar o número de jogos se chegar à final das outras 2 competições, né? É isso. E aí tem coisas que tem decisões que são meio disfarçadas. Se o jogador está suspenso no Campeonato Brasileiro, eu posso escalá-lo num jogo de Copa do Brasil. Pode, mas ele pode se machucar. Pode, mas ele pode se desgastar. Então, o Corinthians até agora, do ponto de vista prático, a comissão técnica toma poucas medidas que confirmam o discurso de o Campeonato Brasileiro é mais importante. E talvez quando comece a fazer isso, seja tarde demais. É que eu só acho que o Ramon tem acertado, e obviamente quem tem que definir se deve continuar assim ou não são os cientistas do esporte que entendem a condição atlética dos jogadores e as pessoas que trabalham com isso. Eu acho que as Copas têm sido essenciais para manter o ânimo do Corinthians, a parte emocional lá em cima, e eu acho que tecnicamente elas têm sido também importantes para que alguns jogadores cresçam. Por exemplo, para mim a recuperação do Yuri Alberto, que vem acontecendo, passa muito pelas Copas. O Carrilho é um jogador que tem pedido passagem para ser titular. Hoje começou atuando, tem jogado bem nas Copas. O Martinez, que deve ser o volante principal ali de marcação também nas Copas. Então eu acho que elas têm sido muito bem usadas, o que não significa que em algum momento o que se descobriu nas Copas vai ser usado pro brasileiro prioritariamente. Por isso, quando eu falei do Palmeiras, da separação, de que é possível fazer um time de um jeito, um time de outro, como o Corinthians, a construção começou do meio da temporada para cá, ou da janela de transferências para cá, eu acho que as coisas estão ainda misturadas. Se em algum momento o técnico achar que elas devem ser separadas, seja pela condição física dos jogadores, seja pela parte psicológica, perfeito. Eu só acho que até agora essa junção de tudo é um acerto, porque eu concordo com o André totalmente. Eu acho que há uma prioridade no brasileiro, mas ela é pequena, perto do que o Campeonato Brasileiro tem exigido quando a gente olha a tabela de classificação. Você quer ver uma decisão que eu acho que dá pra entender o que o André tá falando? Eu acho que não tem receita de bolo, porque eu acho que nem eles estão entendendo. Eu acho que é jogo a jogo, é o que vem. O Garro hoje esteve perto do que foi o Garro nos melhores momentos do Corinthians? Não. Abaixo. E a gente falou de um bom jogo do Corinthians. Sim. Eu acho que hoje o Garro sentiu um pouco o jogo. Desgaste? Sim. Não se jogou mal. Acho que ficou abaixo do que... Não, eu acho que ele ficou abaixo por fisicamente não estar 100%. Ou será porque ele atua no setor em que o Internacional é mais forte? Não. E pegou um time muito forte ali no meio campo? Você vê um lance, até comentava com o Joãozinho, nosso João Gonzalez, que está aqui fechando nosso linha de passe hoje, no lance do primeiro gol do Inter. O Garro, ele anda. Não é que ele não tem característica de marcação, ele não tem que recompor. Ele está andando, ele está olhando. Em outros momentos do jogo, ele anda
Então não é exatamente porque é um setor onde o Inter pega um pouco mais. É uma postura diferente que eu acho um cara que sentiu do meio da semana. No meio da semana, o Corinthians, absolutamente sem entender como estava em campo, corria errado. Corria muito mais e corria errado. Tinha que compensar situações porque marcava mal, corria errado, não achava o meio de campo. Mas ele não desistiu de uma bola. O Garro de hoje... Não, vamos lá. O Garro de hoje ele não joga mal por marcação de Inter, porque o setor dele estava congestionado, porque tentou e não aconteceu. Eu vi um Garro talvez pesado, né, de estar fora de forma, mas de perna pesada, de desgaste. A gente vai entrar no debate que o André estava propondo aqui. Isso, então, não está ilustrando o que se fala de que o principal é o Campeonato Brasileiro. E em algum momento foi assim. Você lembra que o Coronado ganha muitos minutos na Copa Sul-Americana, porque o Garro era sempre o poupado da Sul-Americana? E aí você chegou numa semifinal contra o Flamengo. Era na Copa do Brasil também. O tal do discurso do André, poxa, não é exatamente, não está batendo. Ele desgastou lá para o jogo de hoje, que era fundamental, a tua principal reserva técnica ali, e acho que isso você vai ver com o tempo. Não tem também para mim uma resposta. Não tenho a pretensão de sentar aqui e falar, a partir de agora é assim. A partir de agora é assim, até você chegar numa véspera de decisão contra o Flamengo e você falar que saiu vivo do Maracanã, mas eu vou abrir mão. Ou então numa véspera de jogo contra o Racing, eu não vou entrar... É difícil, a conta é difícil. Só que só para finalizar, que eu ia falar quando a gente ia para a coletiva. Só que não é algo difícil de se fechar uma conta porque o mundo é cruel. É algo difícil, o mundo está contra o time, o planejamento, o calendário. Tem muito isso. Mas é também um Corinthians que trabalhou muito errado o ano inteiro para se colocar nessa situação. E hoje está tendo que tentar salvar. Porque não dá para você trabalhar errado o tempo inteiro e achar que vai se abrir um campo florido que você pode escolher. Em campo, né? Joga bem tudo. Fala que eu quero ouvir o Eugênio para a gente falar de Flamengo. Só para entender o pensamento dos meus colegas, e aí já vou deixar até, vocês adoram deixar a bola pingando, falar isso. Quem aqui colocaria um time completamente alternativo nas Copas, incluindo no jogo contra o Flamengo? Não, falamos exatamente o oposto disso. Completamente? Ou eu não faria 7, 8 Mas mudanças. Isso tem um peso. E aí até para o Eugênio responder, acho que tem um outro elemento que entra, que é Memphis Depay não está nas Copas, né? Não está na Copa do Brasil, pode jogar a Sul-Americana, que ainda hoje ganha minutagem, entra. E aí, para te ouvir sobre escalação e sobre todo esse questionamento, né, de priorizar uma ou outra competição, Eugênio, como é que você acha que o Memphis Depay entra nesse processo? Ele entra como um jogador que foi trazido, foi badalado, foi anunciado com festa, trouxe o orgulho da torcida como uma esperança de reforço para ajudar o time a sair do buraco. Só que do buraco no Campeonato Brasileiro, né? Que é a zona de rebaixamento. Só que ele chega sem estar no seu melhor momento físico. E ele está tentando se recondicionar. Hoje ajudou. O primeiro gol passa decisivamente por ele. Mas não teve um rendimento ao longo de todo o tempo que esteve em campo, quase o jogo inteiro, não teve um rendimento uniforme, foi caindo. Outro dia contra o São Paulo reclamaram muito porque ele perdeu a bola que originou o último gol do São Paulo, semana passada. Teve uma semana para trabalhar. O fato de não estar inscrito na Copa do Brasil, o fato agora de ter uma data FIFA, isso gera tempo para ele se recondicionar fisicamente. Sim. E ele pode ajudar, ele pode colaborar. O primeiro gol hoje sai de um passo muito bom dele, tem qualidade técnica. O gol de cabeça do Yuri Alberto, um cruzamento dele que é um negócio... que acabou anulado, né? O gol anulado, né? Sim. É incomum vermos no futebol um cruzamento como esse. Ele claramente não está em condições físicas... impossível aqui dizer o percentual, mas parece que ele não está com 60% do que seria a forma para jogar. Mas tecnicamente ele é muito privilegiado, muito talentoso. Ele vê as coisas, né? E com a bola no pé ali, ele consegue fazer. O passe para o Yuri no primeiro gol, logo no começo, a bola que o Corinthians recupera, é um bom passe e tal. Outros jogadores do elenco do Corinthians fariam esse passe. Ele até assim, entre as opções que ele tinha, era bastante óbvia a bola para o Yuri. Mas o cruzamento para o gol e impedimento é uma loucura. A minha pergunta é muito no sentido de que, assim, o Carrijo também foi um jogador que chegou nessa janela com muito menos pompa, com muito menos badalação, e ele já mostrou em campo que pode contribuir de várias maneiras, até por povoar vários espaços do campo ali, em jogos diferentes. O Memphis, por mais que a gente não duvide dessa qualidade técnica, me parece que é, sei lá, um trunfo para as últimas 5 rodadas, quando ele estiver em condição, porque essa condição não está acompanhando a urgência que a gente está colocando que o Corinthians tem de trazer o resultado. Para mim, esse é o questionamento. Mas é o planejamento que você fez no ano.
Não dá Ou pra que você reclamar. não fez, planejamento. Ou não a planejamento, como ausência queiram do planejamento. chamar. Eu até acho que não tem que discutir se alguém vier e disser, olha, a contratação do Memphis Depay é para 2025. Eu entendo, um jogador contratado em agosto, setembro, Sim. é para 2025. Qual será o 2025 do Corinthians? Ninguém, pode ir embora, se ninguém for sabe. rebaixado. E se for o pior... Tem a cláusula, né? De não o pior multa. dos cenários, que é de Série B, ele não estará. Ele não estará ou porque ele não vai querer, ou porque o Corinthians não poderá pagá-lo, ou ambos. Então, se o Corinthians for rebaixado, o Memphis não estará aqui. Ele vai ter esse tempo para jogar. Então, contando com o jogo de hoje, tem mais 9 do Campeonato Brasileiro e tem 2, certamente, de Copa Sul-Americana, possivelmente 3. Então, contando com o de hoje, 10, 13. 13 jogos. Ah, mas ele precisa ser condicionado para jogar as últimas 5? Ninguém sabe nas últimas 5 em que condição o Corinthians estará em termos de tabela. Talvez esteja até se sentindo bem. Hoje ele estava melhor Porque do que semana passada contra o São Paulo. Estava. Na Então, volta da data FIFA talvez esteja ainda melhor. A imagem, é engraçado, né? Ele entra no jogo com Fortaleza com a partida decidida e domina uma bola difícil para dar assistência para o quarto gol e tal. Quando a bola chega para ele, bem posicionado, ele não parece um jogador tão distante da sua melhor forma, né? Mas quando ele precisa se movimentar, você percebe. Eu acho e no jogo com o São Paulo, a imagem não foi boa. Foi a primeira vez que ele apareceu assim e você falou, não dá, né? Porque ele não teve também condição de, com a bola no pé, fazer alguma coisa. Eu acho que na volta da paralisação para os jogos de seleções, ele não precisa ser, obviamente, o Memphis que a gente espera, mas ele precisa ser um jogador mais eficaz e participativo, e eu concordo com tudo sobre a parte técnica dele. Eu acho que o período, que não é tão longo assim desde a contratação, lembrando que a temporada europeia começa no meio do ano, então os jogadores não chegam em plena forma, já vai ser um período que permite ao atleta competir no nível legal. A ver, Não excelente, legal. Então estou esperando um pouco mais dele na volta. Essa certeza a gente ainda vai ter que esperar para ter. Bom, né? uma certeza é, o Internacional entrou no G6, vai começar a incomodar quem está mais acima na tabela? Com esse empate, o Inter é o 6º colocado do campeonato, vai a 46 pontos.